O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nega que o exército do país esteja com falta de munições. A informação foi revelada em uma reportagem do jornal The Washington Post. Nosso editor de internacional, Fabrício Naisky, chegando com as informações, eu imagino que o republicano não gostou muito da matéria, né? Bem-vindo, boa noite. Não gostou nem um pouco, né, Tiago? Ele já não é muito simpático à imprensa, a imprensa também não costuma ser muito simpática a ele, mas o tom foi bem forte. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. A declaração de Donald Trump foi feita pelas redes sociais e ele ameaçou, inclusive, prender os responsáveis por vazar as informações do exército norte-americano à imprensa local. Vamos conferir aqui no nosso telão, palavra por palavra, o que disse Donald Trump em relação a essa questão dos mísseis. Os Estados Unidos, a gente já destacou, inclusive aqui no jornal Jovem Pan essa semana, estão com uma falta de mísseis no estoque do exército desde que começou a guerra com o Irã. E aí Donald Trump escreveu o seguinte: os Estados Unidos têm enormes quantidades de munições, especialmente de certos tipos. Além disso, grandes quantidades estão sendo produzidas e enviadas aos Estados Unidos conforme necessário. Empresas de defesa estão construindo o maior número de fábricas na história do nosso país. As fontes, entre aspas, dessas declarações de traição estão sendo caçadas. Longas sentenças de prisão serão requisitadas. Presidente Donald J. Trump. Essa foi a declaração do republicano hoje na Truth Social. É uma declaração forte porque os Estados Unidos estão numa situação, conforme a imprensa norte-americana tem noticiado através de fontes do exército, em relação à guerra com o Irã, o estoque de mísseis, principalmente os mísseis de longo alcance, de alta precisão, caíram pela metade desde o início da guerra. Os mísseis Tomahawk, que são mísseis de cruzeiro, mísseis que saem de navios da Marinha Americana, também lançados contra o Irã, tiveram queda de pelo menos 1/3 desde o início do conflito. Isso coloca os Estados Unidos numa situação relativamente delicada. Por quê? Porque para você rearmar o exército, para você recuperar esse estoque de mísseis, isso não é do dia para a noite. Um míssil não é produzido com muita velocidade, leva tempo, além de custar muito dinheiro. Segundo o Washington Post, o presidente Donald Trump cobrou o secretário de Defesa Pete Hegseth durante uma reunião que aconteceu em Camp David na sexta-feira da semana passada. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, desmentiu a reportagem, mas não deu muitos detalhes. Ela só disse o seguinte: olha, eu estava na reunião e ele não pressionou, Donald Trump não pressionou Pete Hegseth. Obviamente que ela iria dizer isso, não vai dizer que tem um problema no exército americano. Mas a preocupação aqui vai em dois sentidos. Primeiro, se os Estados Unidos precisarem retomar a etapa maior da guerra contra o Irã, como aconteceu no começo do conflito lá em fevereiro. Nesse aspecto, os Estados Unidos precisariam pensar um pouquinho melhor antes de realizar os ataques. Aliás, é um dos motivos que fez Donald Trump recuar em relação a novas ofensivas, a falta de mísseis no estoque. Segundo, a possibilidade de outras guerras acontecerem. Por exemplo, se os Estados Unidos entrarem em uma guerra hoje com a China ou com a Rússia, que são duas das maiores forças militares do mundo, eles precisam estar com todos os estoques completamente abastecidos. E você ter o estoque abastecido não significa que você vai entrar em guerra, mas é a forma de você evitar que algum outro país possa fazer alguma declaração nesse sentido, possa te pressionar militarmente. É mais ou menos o que a gente fala em relação a uma arma nuclear, né, Tiago? As armas nucleares não são usadas para você atacar outro país, são usadas como uma forma de chantagem para você não ser atacado. Então, se o seu estoque de munições está baixo, está reduzido, isso deixa o seu país mais vulnerável, principalmente se falando de Estados Unidos. Não há previsão de uma outra guerra acontecendo no mundo, pelo menos não nesse momento. Mas é bom ficar de olho, porque os Estados Unidos vão precisar gastar muito dinheiro nisso e talvez Donald Trump precise abrir mão de um dos seus principais aliados no governo, na Casa Branca, que é o secretário de Defesa Pete Hegseth. É um dos principais nomes da ala MAGA, da ala ideológica do governo americano. Bom, já você volta para falar sobre a Argentina. Tá calma a situação por lá, né? Nem um pouco. Nem um pouco, né? Nem um pouco.